Neste momento, convidamos ao púlpito o professor doutor Frederico de Holanda, professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Excelentíssimo senhor ministro de Estado, embaixador Carlos Alberto Franco França, excelentíssima senhora presidente da FUNAG, embaixadora Márcia Loureiro, cumprimento os demais membros da mesa, colegas, estudantes, senhoras e senhores, aqui presentes ou remotamente, boa tarde. Muito me honra participar desta sessão em homenagem ao embaixador Vladimir Murtinho, mentor deste edifício e regente da grande orquestra que o realizou. O projeto é de Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, ou Oscar Niemeyer, ou apenas Oscar, como ele preferia e como vou referi-lo. Mas sem o concurso de Murtinho, da equipe de arquitetos, engenheiros, calculistas e artistas plásticos, dos quadros técnicos do Ministério e da construtora Pederneiras e dos operários da construção civil, este edifício não existiria. Creio que, ao destacar o papel de Olavo Rediga de Campos, do Ministério, Milton Ramos, da construtora, Joaquim Cardoso, no cálculo estrutural, e Roberto Burle-Marx, nos jardins, não faço injustiça aos demais. Dito isto, permitam-me iniciar com uma pequena nota biográfica. Estive em Brasília por primeiro em 1960, 2 meses após a inauguração da cidade. Chegamos à Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante, à noitinha. Resolvemos, ato contínuo, vir ao plano piloto. Eu pensava conhecer os edifícios por fotografias. Ledo engano. Nada conhecia. Imagine o impacto destas imagens na mente de um adolescente de 16 anos, os edifícios quase soltos em meio ao cerrado, sob o céu estrelado do Planalto. Como esta arquitetura era possível? Em que planeta eu estava? 2 anos depois, entrei na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco. Voltei a Brasília em 1970, 2 meses após a inauguração do Palácio Itamaraty. Perambulava pela esplanada quando deparei com o prédio. Literalmente, perdi o fôlego. O edifício marca nova ênfase no trabalho de Oscar. Por muitos atributos, ele se distingue dos demais palácios. Uma fantasia mais contida, formas geométricas mais simples, configuração rigorosamente simétrica, 4 fachadas idênticas a abrirem para todos os lados, a planta quadrada, o módulo de 6 metros aplicado inclusive à disposição das esculturas, tudo contrasta com o Congresso, o Supremo, o Planalto e o Alvorada. O prédio evoca os arcos plenos do Palácio Homônimo do Rio, transmutados na arcada envolvente em Brasília. O palácio é o único peristílico, à moda dos templos gregos. Cria-se uma zona de sombra pelo recuo da caixa de vidro ante os arcos ao redor. Resgate inovador da história. Agora, Oscar é menos o Dionísio da, abre aspas, curva livre e sensual,
a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida, como escreveu, e é mais o Apolo do brilho da simplicidade, palavras que empresto de Glauco Campelo para caracterizar o classicismo do novo Itamaraty. É o único palácio em concreto aparente, porém um concreto especialíssimo. Antes de construí-los, em definitivo, Milton Ramos fez um modelo de 3 arcos em tamanho natural, para estudar os pormenores da forma e a incidência da luz sobre a filigrana das marcas deixadas pelas delicadas tábuas. Eduardo Rossetti observa que é uma anticanelura vertical nos templos gregos, agora horizontal no corpo das colunas e a evocarem os centros de curvatura nos arcos. A história, de novo. Para Rossetti, aspas, a forma contribui para a força da forma. Visando a manter a identidade das 4 fachadas, as colunas dos cantos giram 45 graus, o que aumenta suas dimensões e exige um ajuste dos arcos vizinhos, agora com 3 centros de curvatura, não 1, como nos arcos plenos. A espessura das colunas só é percebida quando olhadas de topo. O encanto está, como em nenhum outro caso, na ilusão de sua quase imaterialidade. Uma variante já ocorria nas quinas das colunas do Alvorada, ou no encontro das colunas do Supremo com o chão, aparentemente em um só ponto. Milenarmente, a formalidade de templos e palácios é assinalada por transições indiretas entre dentro e fora, mediante escadarias, terraplenos, fossos, como no Palácio Guanabara, no Rio, na cidade proibida de Beijing, na pirâmide pré-colombiana maia de Uxmal, com seu templo encarapitado a 70 metros de altura, ou, chegando ao paroxismo, nas pirâmides de Giza, onde sequer há transição, pois os edifícios são totalmente opacos e fechados, e tampouco abrigam sujeitos vivos. Apenas corpos inertes do faraó e de parentes chegados, reduzindo esta arquitetura gigantesca a puro gesto simbólico. Exemplos opostos estão nos antigos casarões senhoriais do século XIX, que depois abrigam instâncias do Estado, diretamente conectados ao espaço público, como o Palácio do Catete ou o Palácio Itamaraty, no Rio. Em Brasília, Oscar opta por um meio termo. Segue a cartilha moderna dos prédios soltos, mas a formalidade da interface é sutil. No Itamaraty, ela é novamente incomum, instaurada pelo espelho d'água e pela passarela de acesso, porém esta e o vestíbulo do edifício estão quase exatamente no nível da calçada ao redor, o que não acontece no Congresso, ou no Planalto, ou no Supremo, nem, em certa medida, no Alvorada. Contudo, a formalidade obtida pela elevação do piano nobile, o piso principal dos prédios, é também historicamente obtida ao contrário, pelo seu rebaixamento, como no caso dos espaços cerimoniais da cultura pré-colombiana Hopi, no atual sudoeste dos Estados Unidos. Eles são subterrâneos.
Dou o exemplo para referir a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. A rampa descendente e o túnel negro escondem a percepção do volume da igreja, ainda lá fora, a 60 metros de distância do centro da nave. Quando a adentramos, as dimensões do espaço interno nos surpreendem, porque o esperávamos muito menor, dado o truque de ocultamento e revelação empregado. Mais uma vez, a história reinventada. Há um tema recorrente nos projetos de Oscar: duas massas opacas separadas por um vão transparente central, um artifício para fortalecer a integração entre espaço interno e o entorno dos prédios. A solução tem origem na Casa do Baile, em Belo Horizonte. Passa pela Casa de Canoas, no Rio, talvez o ápice da dimensão dionisíaca do arquiteto. Segue no Alvorada, onde Oscar emprega ilusões ópticas pelas quais um jogo de transparências e espelhos mescla em nosso olhar os espaços dos jardins posteriores àqueles dos anteriores, à nossa costa. E estava no Congresso, uma transparência central a unir a esplanada a oeste à Praça dos Três Poderes a leste. Uma reforma para ampliar as salas de comissões fechou a transparência. Mas é no Itamaraty que a solução é mais elaborada e fascinante. Embora inscrito num retângulo de 30 por 54 metros, nossa promenade através do vão central é marcada por momentos diversamente configurados. As estações de Maria Elaine Kohlsdorff. Da passarela de entrada, chegamos à arcada em pé direito triplo, a altura total do prédio. Passando a porta, pé direito simples, sob o mezanino. Seguindo adiante, pé direito duplo, sob o caprichoso recorte do mezanino, pontuado pela escada helicoidal surpreendentemente presa em apenas 2 pontos. Pé direito simples, novamente, sob o mezanino. Pé direito duplo, agora em meio aos jardins amazônicos de Burle Marx, de grande carga simbólica. A arcada posterior, novamente em pé direito triplo, mas aqui sem a pele, nem mesmo de vidro, como na frente, a separar dentro e fora. Nossa vista se prolonga desimpedida através da vegetação até o espaço externo posterior. Ao voltarmos-nos em nossa promenade, o ponto de encontro de Mary Vieira é novo ímã a puxar nosso olhar, a convidar nosso corpo a uma pausa e a interagir ludicamente com a escultura. Contiguamente, a parede de Atos Balcão distingue um lado do outro do grande hall e insere mais informação ao lugar. Tomando a escada e acessando o mezanino, passamos pela escultura de Franz Weissmann, Metamorfose, cujo desenho se transforma no ritmo do deslocamento do nosso corpo, a evocar a pletora de efeitos perceptivos mutantes do próprio palácio. A sala dos tratados abre-se transparente para a esplanada e, ao contrário, filtra a percepção do vão interno através da treliça, novamente de Atos Balcão. Não é uma abertura banal que conecta o mezanino ao piano nobile. A escada invade o mezanino, costurando o que veio antes ao que se seguirá, e convida nosso corpo a seguir caminho. Finalmente, no último piso, adentramos a Sala Pedro I,
novamente rica em obras de arte, tão cuidadosamente reunidas pelo embaixador, dublê de curador, Vladimir Murtinho, inclusive mediante episódios pitorescos, como a instalação do lustre de Pedro de Araújo, Revoada dos Pássaros, na calada da noite. Oscar era contra. Na sequência, chegamos onde os alpendres espaçosos de Largo, do verso do meu conterrâneo, poeta e diplomata, João Cabral de Melo Neto. Oscar, mais uma vez, evoca a história, e ainda dizem que a arquitetura moderna é ahistórica. Desta feita, ele emula as varandas das casas grandes oitocentistas, como no engenho Poço Comprido, Pernambuco, onde restaram a Casa Grande, a Capela e a Fábrica. Os edifícios foram primorosamente restaurados pelo saudoso Geraldo Gomes da Silva. O avarandado expande o espaço interno do piano nobile para o exterior, como lugar ameno coberto, mais aberto, propício ao descanso, à vigilância do senhor de engenho dos seus domínios e à interação informal com visitantes não íntimos à família. Muitos comentaram como o arquiteto explora a solução nas varandas e na capela do Alvorada. Mas no Itamaraty, como tudo no palácio, ele mais uma vez inova. O terceiro piso resgata o espaço oitocentista, mas também evoca o terraço-jardim, um dos 5 pontos basilares da arquitetura moderna propostos por Le Corbusier, por quem Oscar nutria grande afeto e admiração. Novamente, um jardim de Burle Marx qualifica o lugar, destacado pelo foco de luz zenital e pontuado pelas esculturas de Maria Martins, Canto da Noite, e Lazar Segal, As Três Jovens. O espaço é contíguo à Sala Brasília, onde banquetes são oferecidos aos visitantes ilustres. Parafraseando Eduardo Rossetti, a relação entre a Sala Brasília e o avarandado é a relação entre formalidade e urbanidade, hierarquia e igualdade, ritual e improviso. O avarandado de Oscar talvez antecipe, na arquitetura, o que o poeta João Cabral antecipou noutra linguagem. Aqui, as horizontais descampinadas farão o que os alpendres remansos, alargando espaçoso o tempo do homem, de tempo atravancado e sem quandos. Para concluir, tomo emprestada a voz de outro poeta, o romântico John Keats. O Palácio Itamaraty é deleite eterno. Para mim, é a mais importante obra de arquitetura de todos os tempos e espaços. Todavia, esta não é uma formulação científica. Não posso comprová-la por evidência empírica, porque não estamos no campo das verdades. Estamos no campo dos valores, que só em ser grupais ou legitimamente pessoais. Este não é o âmbito da ciência, mas o da ética e da estética. Tenho uma curiosidade e a exponho como pergunta. Meus valores são correlatos aos vossos? Muito obrigado.